De que maneira você poderia passar para que elas entendessem o quanto essa ferramenta pode ser usada para transformar suas histórias, suas crenças e tantos desafios que temos nos dias atuais? Tudo começa no pensamento. A vida é uma ilusão, embora muito persistente. E como o pensamento é o grande condutor e transformador de todas as coisas, com a hipnose nós podemos aprender a usarmos o nosso poder mental de formas mais funcionais. Isso pode se dar através de sugestões que nós damos para os outros, pensando como hipnoterapeutas, auxiliando alguém, e também através da auto-hipnose, sugestões que você se dá a si mesmo. Então, através da auto-hipnose, nós temos uma ferramenta poderosa para uma reprogramação da nossa mente subconsciente. Quando lemos, por exemplo, o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, nele vamos encontrar nada mais, nada menos do que processos auto-hipnóticos para a transformação da nossa realidade. Quando nós entendemos, internalizamos que hipnose é o uso da sugestão para a alteração da realidade, podemos auto-aplicá-la para mudarmos a nossa própria realidade. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda a vida de ninguém. Eu não mudo você. Você não me muda. Mas o que acontece que quando uma sugestão me é dada, isto parece alterar a minha realidade? Nós podemos responder acerca disso através de um dos princípios básicos da hipnose, de que toda hipnose é uma auto-hipnose. Nós recebemos as sugestões que vêm de fora e nós, através da nossa própria realidade, filtramos esta sugestão, dando a ela força ou enfraquecendo-a. Podemos dar-lhe tanta força que, através desta força, alteremos radicalmente a nossa própria realidade, porque nós acreditamos na informação, seja ela positiva ou negativa. Ou então, podemos enfraquecê-la de tal forma que nos tornemos indiferentes a ela. Mas sempre somos nós. Por quê? Não há nenhum pensamento capaz de penetrar o pensamento do outro. O que há é a possibilidade de um pensamento sugerir ao pensamento do outro algum tipo de conduta, seja comportamental, emocional ou psicológica. Então, tudo começa em nossa forma de pensar. E quando nós aprendemos hipnose, uma das coisas principais que devemos aprender é acerca de mudar a nossa própria realidade, mudar o nosso próprio pensamento, mudar a nossa própria vida, transformar a nós mesmos. Como ninguém dá o que não tem, para que eu seja capaz de guiar você por um caminho, eu preciso antes ter conhecido esse caminho. Como serei um bom guia se o caminho que eu lhe sugiro é um caminho que eu não trilhei? Como que eu posso lhe oferecer algo que eu não tenho em mim mesmo? Se você me pede R$10 e eu tenho R$10, eu posso lhe dar R$10. Mas se você me pede R$10 e eu não tenho R$10, eu não tenho como lhe dar R$10. Se você vai no caixa eletrônico, passa o seu cartão, digita a sua senha e procura fazer um saque de algum valor, esse saque só vai acontecer se você tiver saldo. Se você não tiver saldo, não vai ter saque. Então, é o mesmo em relação às nossas estruturas subconscientes. Eu preciso ter saldo comigo mesmo, em todas as realidades do meu ser. E uma vez eu tendo saldo, eu posso lhe oferecer. Eu posso lhe auxiliar. Como que eu poderei transformar a vida de alguém se nem a minha eu transformo? E esse é um problema também. Porque nós vemos muitas pessoas que entram no campo da terapia, independente de hipnose agora, com este ímpeto de transformarem vidas, sem que transformem as próprias. A hipnose é sim uma ferramenta poderosa para transformar a nossa vida. Nós podemos transformar as coisas, seja emocional, mudar emoções, seja psicológica, mudar entendimentos, sejam intelectuais, mudar lógicas, sejam espirituais, mudar valores.
regras. Podemos fazer isso, devemos fazer isso, mas em nossa direção em primeiro lugar. E aí sim, na direção do próximo. Porque senão faremos cortesia com o chapéu alheio. Então eu preciso acreditar nessa ferramenta uma vez que eu tenha experimentado ela em mim. E para mim foi muito significativo quando esta visão chegou para mim. É uma visão simples, mas se nós pensarmos numa moto e imaginarmos essa moto numa pista, ela naturalmente estará em equilíbrio, porque sem esse equilíbrio, né, o motociclista se acidentaria, tá? Mas se nós observarmos esta moto que está na pista em câmera lenta, perceberemos que ela não está reta, mas ela está fazendo esse movimento. Ou seja, ela está oscilando. Então, o equilíbrio não é a perfeição, não é estar literalmente reto e absolutamente reto. O equilíbrio é o oscilar. A vida é uma oscilação constante. Quando nós pensamos acerca de como eram fabricadas, né, as espadas de antigamente, hoje em dia são, né, raras as pessoas que fabricam isso daí, o máximo é uma faca, né? Nós vemos o quanto a pessoa ela precisava colocar aquilo no fogo e na pancada. E macetava, e punha no fogo, e batia, e punha no fogo, e batia. Então, às vezes, a nossa vida, ela se dá também através destas pancadas que nós levamos e das chamas que nos consomem. Essas chamas podem ser consideradas as emoções. Às vezes, nós somos tomados por emoções, mas elas são necessárias para que as pancadas possam nos moldar, a fim de que lá na frente tenhamos o corte certo. Então tá tudo certo no nosso caminho, na nossa jornada. E aproveitando a palavra emoção, eu venho a te perguntar, porque eu percebo que a hipnose em si, quando você fala e coloca a emoção, é muito mais latente, né? E então eu vejo todo o processo, né, que você vê, todas as ferramentas, as técnicas que nós temos, quando nós colocamos a emoção, o procedimento é muito mais fácil e muito mais alcançado, vamos colocar assim. O senhor concorda com isso? Faz sentido. Faz sentido no aspecto de não sermos frios demais para vivenciarmos as experiências que a vida nos traz. Mas também precisamos pensar acerca da importância de uma inteligência emocional. Porque sem essa inteligência emocional, poderemos ficar à mercê das emoções e sermos literalmente consumidos por elas. Então, é de suma importância que coloquemos as emoções, porque elas produzem a química interna e são elas que geram a transformação. Sem emoção, não tem transformação. Mas, em paralelo, acompanhando as emoções, a inteligência. Essa inteligência emocional, ela nos ajuda não apenas no desenvolvimento de um vocabulário emocional, que vai nos servir para conhecermos melhor as nossas emoções, né? E também mas também nos servirá para o entendimento de que ninguém pode viver a vida somente com o intelecto. Que nós precisamos das emoções, desde que tenhamos o necessário para controlá-la, ok? É natural que uma vez ou outra a gente exploda. É natural que uma vez ou outra sejamos frios demais. É a oscilação, né? E o equilíbrio está em experimentar os dois lados e aprender a viver um pouco de cada um ao mesmo tempo.